Você aí que é autor, você tem dificuldade para saber ou para criar um personagem marcante? Se esse é o seu problema, hoje eu estou aqui para te ajudar. Então vem comigo que eu vou te ensinar como criar o personagem que fica marcado da mente dos seus leitores. Vamos lá! E olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara e você está no Mirasan, o seu canal para aqueles amantes de arte, escrita e literatura. E hoje nós vamos falar sobre como criar personagens marcantes. Então, vem comigo. E aí, como que cria um personagem marcante? Eu confesso que nem sempre eu crio bons personagens. Eu acho que, assim, meus personagens são aceitáveis. Eles não são os personagens, aquele personagem que você vai odiar para sempre, que ele não consegue ser lido. Mas às vezes eu não crio os melhores personagens, principalmente quando eu falo sobre plataformas, que eu vou deixar o link aqui, porque eu acabo criando um pouco genérico da maneira que eles querem e tudo mais, sabe? Um bom personagem precisa de muito planejamento. E quando você não planeja, às vezes ele não vai ser tão marcante assim. Por isso que é necessário planejar aí o teu personagem. Então agora você vai seguir comigo os passos para criar esse bom personagem e fazer esse planejamento aí dele. O que acontece quando você quer fazer um bom livro, porque ele precisa de um bom personagem, tá? Então, vem comigo, vamos começar a criar aí o seu personagem. Você pode pegar um caderno ou qualquer coisa que você tiver para anotar, se você quiser, e criando o seu personagem junto comigo. Então, a primeira coisa é o objetivo do seu personagem, porque isso é a primeira coisa que você tem que mostrar para o leitor. Afinal, o personagem é aquele que guia o leitor pela história. Então, o objetivo dele é a parte mais importante que o teu personagem tem a oferecer. O leitor tem que saber o objetivo do seu personagem ali nos primeiros capítulos, certo? E aí começa daí qual o objetivo do seu personagem. Isso já monta o caráter dele, já mostra o caráter atual dele, porque também tem o passado. O objetivo do seu personagem é ficar muito rico? O objetivo do seu personagem é arranjar uma namorada? O objetivo dele é conquistar alguém? Conquistar uma pessoa? Isso já mostra mais ou menos aí a personalidade e um pouco sobre, né, o seu personagem. Então, escolher um objetivo é essencial, né? E um objetivo que encaixa ali na sua história. Número 2, tem que ter uma personalidade, uma qualidade, alguma coisa no seu personagem que é interessante. Se o seu personagem é muito vazio, fica complicado. Por exemplo, um personagem que não tem gostos, personagem que não tem hobbies, um personagem que não sabe dizer não, um personagem que não sabe fazer nada. Não tem graça. Realmente ele não tem algo a mostrar, não tem ali uma personalidade boa, e isso pode chatear o leitor, né? E fazer ele não gostar do seu personagem. E não gostar do teu livro também, né? Então, por exemplo, mesmo que o seu personagem seja alguém muito... Vamos colocar aí, dar um exemplo de Bridgerton. A Daphne, ela é uma personagem, ela é uma mulher, a mulher daquele século. Não é uma mulher super empoderada, ou uma mulher muito à frente do tempo dela, uma mulher que vai lá usar calça e blá, 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 blá. Mas ela já tem aquilo que é um pouco diferente. Ela vai lá e dá um socão no cara lá que tá afim dela, que eu esqueci o nome dele, eu acho que era Henry. E, pô, já é um negócio diferente, é um negócio que chama atenção. Porque a gente não pode também fazer personagens muito iguais à época. Porque acaba sendo chato, ele tem que ter algo a mais de personalidade, sabe? Algo que chama a atenção, que faz você gostar.
ou desgostar, ou ser tão bom que você chega a desgostar. Eu sempre dou exemplo do Voldemort. O cara é o personagem que você quer ver morrer, mas a história dele, a personalidade dele é muito marcante. Então tem que saber construir uma boa personalidade, sabe? Tem alguns autores que usam sarcasmo, tem alguns autores que usam o charme, depende aí do que você vai escolher. E se você tiver um personagem muito chato, muito irritante, ele tem que ter alguma coisa que compense. Ele tem que ter o charme, ele tem que ter, não sei, o sarcasmo, ele tem que ser inteligente, tem que ter alguma coisa, porque se um personagem é insuportável, principalmente o protagonista, realmente fica complicado. E eu dou uma dica, é cuidado com personagens que reclamam demais. Não é com personagens que sentem demais, mas que reclamam demais. Que são fracos, tudo, e se acham e ficam reclamando e culpando as outras pessoas. Isso, para mim, é um dos piores personagens que tem. Porque eles só atrapalham ali a história, atrapalham os outros personagens e irrita muito o leitor. Então tenham cuidado com esse tipo de personagem, tá? Número 3. Defeitos. O teu personagem tem que ter um defeito. Ele não pode ser bonzinho o tempo todo e ele não pode ser o herói o tempo todo. Ele tem que ter alguma falha, ele tem que ter algum defeito, ele tem que ter algum problema. Ele é um super-herói, mas poxa, ele é antissocial. Ele é um super-herói, mas poxa, ele é irritante. Entendeu? Alguma coisa aí do tipo, porque não é possível um personagem totalmente perfeito. Ninguém é assim. E isso irrita muito, porque não tem identificação. E o leitor precisa que algum personagem ali tenha identificação com ele. Isso faz você gostar daquele personagem, porque ele tem aquela identificação com você. Então, cuidado com seres perfeitos demais, porque ninguém acaba gostando deles. Uma das razões que em Supernatural, por exemplo, que nós gostamos dos anjos é que eles são imperfeitos. Eles eram para ser perfeitos, mas eles não são. Então isso é algo muito legal, é muito importante de se adicionar ao seu personagem. Outra coisa que é preciso ter, isso tem a ver na hora de pensar e de escrever a trama, é o nosso quarto passo, que é evolução e mudanças no seu personagem. Como assim? Ninguém permanece o mesmo. Ninguém nunca permanece a mesma pessoa. O seu personagem tem que evoluir. E não só evoluir em poderes, evoluir também em personalidade, evoluir como pessoa. Se ele só evolui, por exemplo, o personagem que é super egocêntrico, ele só evolui em poderes, não é legal. Na minha opinião, não é legal. Eu não gosto de personagem que só vira o super poderoso, e ele não evolui nada. Ele continua horrível com as pessoas, ele continua chato com as pessoas, entendeu? Ele não tem nada assim a agregar, ele não tem uma coisa interessante a mostrar. Ele tem que evoluir, o personagem tem que evoluir. E as fases da vida dele, os acontecimentos na vida dele vão moldando. Às vezes uma pessoa super dócil acaba ficando uma personagem fria, né? Me lembra muito, porque eu ainda não assisti Madoka Mágica, a original, eu tô assistindo o spin-off. Enfim, gente, como que ela chama? Eu vou usar o poder do Google. A Homura, eu sabia que era alguma coisa sobre isso. A Homura, eu vi, e isso faz muito sentido, porque quando eu vi as fotos, ela parecia aquela personagem fria, sem óculos e tudo mais, né? E aí no começo ela aparece com óculos, tudo bonitinha, medrosa, e aí o negócio que aconteceu, vários acontecimentos que mudaram a personalidade dela. E eu gosto muito disso, sabe? Eu até gostei mais de ver ela com essa personalidade nova desde o começo, porque você vê como a vida vai moldando as pessoas.
E isso é muito interessante de você colocar no teu personagem. O personagem que era fraco, cansado, medroso, de repente começar a ter força, ele começar a se tornar alguém mais frio, alguém mais forte, alguém mais calculista e pensar mais na forma que ele tem de agir, assim, ele começa a agir de acordo com os atributos dele, mas para ser uma pessoa às vezes até do mal, começar a ser alguém do bem para o mal. Isso é muito interessante, porque ninguém ninguém permanece a mesma pessoa. Alguém, por exemplo, que perdeu a família, que perdeu os pais, perdeu uma mãe no acidente, ela não vai ser igual ao que ela era antes. Então, é muito interessante você ver isso e colocar como uma forma de moldar o seu personagem para ele crescer, evoluir e aprender com os acontecimentos. Porque a mudança é uma coisa, é um artefato, é um artifício, artefato não, um artifício muito importante num roteiro, muito importante numa história. Ela tem um poder muito grande de manter o interesse do leitor. E quando isso acontece nos personagens também, é algo melhor ainda. Eu acabei emendando o 4 com o 5, né? Que o 5 é os acontecimentos moldando aí no caminho, né? Moldando o seu personagem. Então, essas são as dicas, né, para você criar um bom personagem. Se você colocar ele objetivo, o passado, né, o teu personagem, vou colocar isso como quinto, que está escrito aqui, mas está unido com as mudanças. O passado, como o passado do personagem moldou ele. Porque todo personagem tem um passado. Raramente nós temos um livro com bebês, que eles começam como bebês. A maioria eles começam com crianças, né, de 12 anos, que a gente vê, até nos infantos juvenis, né, essas histórias mais longas, né, sem ser histórias muito infantis, curtinhas, eles começam ali com 12, 14 anos, então esses personagens eles já têm um passado, alguma coisa já aconteceu na vida deles. O meio que eles foram criados, a maneira que eles foram criados, aonde eles foram, o que eles aprenderam. Tudo isso é muito legal de se explorar na personalidade do seu personagem. E mesmo que você não mostre para o leitor, você tem que inserir esse passado, essa criação, ter em mente isso para criar o seu personagem e para inserir na personalidade dele. Então, prestem atenção nessas todas as questões que eu dei para vocês, porque vocês vão conseguir criar um personagem interessante. E agora vem dicas extras. Mas antes eu peço que se você está gostando do meu conteúdo, se inscreva no canal, dá o like aqui no vídeo e comenta também se você tem dificuldades para criar um personagem, assim como muitas pessoas costumam ter. Eu quero saber aí a tua opinião e eu quero conversar e ajudar da melhor forma que eu puder. Então, vamos lá para dicas. Algo legal que eu gosto é inconstância. Tipo, você tem um personagem que não é uma inconstância que não faz sentido. Mas uma coisa que eu gosto muito é de você trabalhar o emocional. Como que ele age com certas pessoas e como ele age com outras pessoas ou em diferentes situações. Por exemplo, eu tenho um personagem no meu livro novo, Imperfeitos, que é o M.E. E o M.E., ele é maravilhoso com o Vi. Ele é muito educado, compreensivo com o Vi e tudo mais. Mas com os cientistas, ele realmente não gosta deles e ele realmente trata eles com ar de superioridade muito grande. Então, é um modo diferente de se ver para você entender como o personagem reage. Porque a vida é assim. Quando você vê um personagem quando você tem uma pessoa que você não gosta, você vai tratar ela diferente do que uma pessoa que ela gosta. E não comece a perceber maneiras que o seu personagem pode agir com certas pessoas ou com outras pessoas. E essas são as dicas que eu te dou hoje aqui no vídeo. E espero ver vocês no próximo vídeo.
Até a próxima. Continua assistindo, que na próxima tela vai ter sugestões de vídeos para você continuar escrevendo e continuar aprendendo aí a criar o seu livro do zero. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui também na descrição. E é isso, até a próxima.